Talvez você possa se perguntar por que um médico como eu, com as especialidades que eu tenho, cardiologia e pediatria, tem postado com tanta frequência a relação de desacelerar a mente, de ter um controle emocional frente ao esgotamento emocional que nós temos, sobre essa pressão frequente que nós temos enfrentado, essa sensação de peso na nossa vida, o ato de não ter energia, de estar sempre se sentindo cansado, fadigado. Eu quero tentar fazer essa conexão para vocês com um caso real. Mês passado eu tive um atendimento prático com os alunos que eu dou aula na faculdade e nós pegamos um caso de um adolescente com 12 anos de idade que sofria de obesidade infantil. Superficialmente, para os alunos ali, a gente começou uma discussão depois que o caso já tinha sido manejado para tentar fazer uma extrapolação de como a gente ia manejar o caso. Meus alunos já estão completamente cientes de como a gente aborda, perguntando tudo que aquela criança se alimenta, perguntando a atividade física que ela faz, perguntando qualidade de sono, horário de sono, perguntando até mesmo tempo de tela, né? Quanto essa criança fica na tela. Depois dessa discussão mais superficial, os alunos pontuaram que a gente devia fazer essa modificação, então comer melhor, diminuir um pouco dos produtos industrializados, começaram a atividade física, menos tempo de tela. E eu concordo com tudo isso. Mas quando eu tentei aprofundar com eles, eu trouxe uma outra visão do caso. Claramente, quando eu cheguei no consultório, eu consegui, conversando um pouco com a mãe e com a criança, perceber que a mãe estava extremamente sobrecarregada emocionalmente. Era uma mãe que estava com inúmeros problemas, inúmeras dificuldades na sua vida. Provavelmente uma pessoa que tinha tido muitos traumas passados e que essas feridas passadas psicológicas não tinham cicatrizado. Portanto, ela estava tentando lidar com a própria vida da melhor maneira que ela conseguia. E um jeito que ela conseguiu de lidar com essa situação foi, infelizmente, indo para o lado do alcoolismo. Essa mãe bebia todos os dias que chegava à noite, porque era o modo que ela tinha de aliviar todos os problemas emocionais, todos os traumas e as pressões que ela vivia. Perceba que, avaliando mais profundamente, muda completamente o cenário inicial. Agora eu já não estou mais diante de uma criança com obesidade infantil e que só eu falar que tem que fazer isso ou aquilo, a gente vai resolver o problema. Isso funcionaria como um band-aid, como tampar o sol com a peneira. Pode até resolver por algum tempo, mas o problema maior aqui é a estrutura daquela casa, emocionalmente falando, que estava abalada. Perceba que para a gente escolher alimentos industrializados, isso exige pouca energia da gente. Você vai no supermercado, você enche a casa, você compra coisas gostosas, por exemplo, bolachas, biscoitos, bolos já feitos, né, aqueles bolinhos infantis, e deixa lá na casa refrigerante, sucos. Para a criança, ela não vai reclamar. Ela não tem consciência que aquilo faz mal para ela e ela ainda adora o sabor. Então, a gente consegue entender que vai ser muito mais fácil. Para os pais, tira uma responsabilidade que todos nós, como pais, temos que ter, que é a organização, a estruturação e principalmente a consciência em relação ao que vamos colocar no prato da criança. Para que isso tudo aconteça, exige de nós uma energia gigantesca. Quem é pai vai entender o que eu estou falando. E esta energia, aquela mãe não tinha para oferecer. Infelizmente, ela chegava em casa tarde, extremamente cansada, a criança ficava com outras pessoas durante o dia que não lidavam com essa relação alimentar da criança. E se eu exigir daquela mãe e apontar o dedo para aquela mãe e falar que ela está errada no que ela está fazendo, seria covardia, seria até mesmo uma injustiça, porque dado as circunstâncias em que ela estava, isso não é algo tão simples. De onde ela ia tirar toda essa energia, seja física, emocional, espiritual, que nós temos que ter para progredir, para melhorar na vida e para entregar algo maior para os nossos filhos? Ela não tinha. A partir desta visão, a gente consegue entender e um problema que às vezes pode parecer muito simples e fácil de tratar, dar uma lista com várias coisas que aquela mãe deveria aplicar para a criança, fica extremamente mais complexo e delicado. Esse tema chamou a atenção dos alunos e no final da discussão eu perguntei a eles: agora, sabendo disso e tendo essa avaliação mais profunda desse caso, me falem uma patologia em que nossos problemas socioemocionais, psicológicos, não estão no cerne central do problema. Eles pensaram, raciocinaram um pouco, um falou infecção. Infecção está intimamente relacionada. Vou trazer aqui para vocês esse artigo. Ele fala de uma maneira muito bonita do crosstalk. O que é isso? A relação entre estímulos que o sistema imunológico e o sistema emocional fazem constantemente. É uma conversa entre estes dois sistemas. Se eu tenho um problema emocional, isso impacta a minha imunidade. Se eu tenho um problema imunitário, isto impacta o meu emocional. O que vai determinar muito isso é o ambiente daquela criança, é o ambiente daquela pessoa, os hábitos de vida e também os fatores genéticos.
algumas pessoas, assim como mostra nesse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês na imagem, esse gráfico ele resume bem o que o artigo quer explicar, algumas pessoas vão ter mais sensibilidade do lado imunológico. E aí, um agressor externo chega abalando aquele sistema e aí o sistema não consegue contrarregular, seja ele na parte imunitária, se essa for a genética daquela pessoa, seja a parte emocional, se for o favorecimento daquela genética. No final desse artigo, então eu vou trazer aqui para vocês como está escrito no artigo, lá no último parágrafo, nós vemos que ele coloca para a gente essa nova abordagem de como devemos considerar o paciente como um todo, desde sua parte imunitária, fenotípica, o modo como a imunidade dele se apresenta, seja o modo como a sua personalidade foi formada, seja a forma como o seu estilo de vida influencia e seja como o seu sistema emocional está naquele momento, deve ser ponto maior para que nós possamos entender o paciente como um todo e não ficar olhando somente as partes em isolado. Eu quero que vocês percebam essa conexão, porque o que eu falo sobre sobrecarga emocional, desaceleradamente, eu estou colocando a raiz dos principais problemas que nós temos atualmente. Você viu que uma coisa que às vezes parece distante, né? O problema de peso da filha está relacionada com a ausência emocional da mãe, porque está sobrecarregada, porque tem dificuldades na sua vida. Sabendo dessa relação, sabendo disso tudo, é que eu venho aqui nas redes sociais falar não de dicas sobre saúde e suplementos que você pode usar. Isso, vários outros locais você vai conseguir achar informações extremamente importantes, boas. O que eu quero e o que eu pretendo aqui nesta rede social é apresentar uma metodologia que eu tive que criar para minha vida, porque eu enfrentava estes problemas e consegui um caminho. Não é uma solução definitiva, é um modo de vida que nós deveríamos tentar seguir para termos a saúde de uma maneira plena. Eu chamo esse método de vida consciente. É um propósito onde a gente consegue alinhar as estruturas, se tornar consciente de todas as dinâmicas que têm se apresentado na nossa vida. Entender que aquela energia que eu falei para vocês, que aquela mãe deveria ter para poder mudar as circunstâncias, é o que às vezes falta muito nas pessoas atualmente. A gente já está completamente fadigado, cansado quando chega em casa para fazer uma mudança, para fazer uma coisa que realmente tem sentido. E por último, trabalhar profundamente e de uma maneira prática a vivência do nosso dia a dia. Porque não adianta de nada eu saber o que tenho que mudar, eu ter energia para mudar, mas eu não aplicar isso no meu dia a dia com constância. Por isso, eu te convido a me seguir nas redes sociais e também ficar de olho, porque nos próximos meses eu vou apresentar esse projeto para vocês, que é muito além de um curso. Eu chamo de Vida Consciente, uma revolução interior.